genético que leva uma série de conhecimentos básicos e o desenvolvimento de variedades. E variedades é tecnologia precursora de outras tecnologias. Parece um pouco complexo isso que eu vou colocar para vocês. Aqui está o fluxograma de todo o nosso programa de melhoramento, onde nós começamos aproveitando a variabilidade que tem essa cultura no estado do Espírito Santo. Então, o lado esquerdo que vocês podem ver no slide. Hoje, dentro do nosso programa de melhoramento, nós estamos trabalhando com 1000 clones, mais ou menos 1000 clones. Então, nós identificamos essa variabilidade importante na lavoura dos produtores, levamos essa variabilidade para clonamos essas plantas, levamos para as 4 ambientes, avaliando no mínimo para 4 coletas, e aí nós chegamos à variedade. Essa variedade, fazemos o teste de compatibilidade, isso é o fluxo do melhoramento via sexuado para desenvolvimento de variedades clonais e chega ao produtor. Paralelamente, os materiais que têm, vamos dizer, divergência genética, que são, vamos dizer, mais divergentes, nós agrupamos e passamos a trabalhar no programa de seleção recorrente. Levamos para obtenção de híbridos. E esses materiais também, nós agrupamos e levamos para a seleção recorrente. Hoje nós temos 3 populações que estamos trabalhando em seleção recorrente. É uma população que agrupa clones precoce, outra população que agrupa clones de maturação intermediária e outra população que agrupa clones de maturação tardia. Estamos fazendo uma 4ª população que agrupa clones para tolerância à ferrugem. Bom, então, por intermédio desse outro fluxo, mais do lado esquerdo do slide, também podemos chegar a híbridos sintéticos e variedades sintéticas propagadas por semente. E, da mesma forma, chega ao produtor rural. Então, dentro das variedades, hoje no Brasil, está registrado no Ministério da Agricultura 10 variedades. Dessas 10, 6 são desenvolvidas pelo INCAPER. E todas elas, com exceção do robusto tropical, são clonais. E todas elas têm no mínimo 9 clones. A que tem menor quantidade de clones são 9 clones, e maior quantidade de clones são 14 clones. 50% do parque cafeeiro do estado do Espírito Santo já foram renovados com essas variedades e outras variedades criadas pelo outro segmento no estado do Espírito Santo, como a variedade G35, Ipiranga 501 e Ipiranga 502. As outras demais já citadas foram criadas pelo programa de melhoramento do INCAPER. Aqui mostra a variedade, uma lavoura da variedade robusta tropical, Robustão Capixaba, que é uma variedade tolerante à seca, formado pelo agrupamento de 10 clones tolerantes à seca. Aqui temos uma imagem da variedade robusta tropical, que é a variedade propagada por semente. Temos aqui, lançado em 2004, o Conilon Vitória. É uma variedade composta pelo agrupamento de 14 clones. Saímos de um universo de 530 clones, após 8 coletas, trabalhando em diferentes características, selecionamos 13 melhores e formulamos o Vitória. O Vitória INCAPER 8142 tem alta produtividade, estabilidade de produção, tolerância à seca, tolerância a ferrugem, grãos grandes e uniformidade de maturação. Vigor, uniformidade, alta produtividade, uniformidade de maturação. Bom, chegando a essas variedades, qual a estratégia para fazer com que esse material chegasse ao produtor? Uma muda de qualidade. Foi por intermédio de jardins clonais. Hoje, no Espírito Santo, temos 220 jardins clonais implantados. Esses jardins clonais têm a capacidade para renovar de 6 a 7% do parque cafeeiro de Conilon por ano. Tem a capacidade de produzir em torno de 50 milhões de muda por ano. Então, aqui registra um viveiro que se produz essas variedades clonais. Bom, seguindo o trabalho de pesquisa, a nossa maior preciosidade que nós temos hoje é o recurso genético. Então, hoje nós temos o banco ativo de germoplasma
né, que hoje já tem 500 acessos, esse banco de hemoplasma. Ele está na principal base de pesquisa nossa, que é a Fazenda Experimental de Marilândia, e esses 500 acessos estão sendo caracterizados por 32 descritores agromorfológicos e também caracterizado por intermédio de marcadores moleculares. Então, aqui a gente vê muita variabilidade que a gente encontra dentro desse banco de ativos de hemoplasma. Trabalhos também têm sido feitos na área para ampliação da base do conhecimento, associados às análises biométricas. Bom, então, aqui dentro de diferentes análises biométricas, nós podemos citar as estimativas dos parâmetros genéticos, os estudos de repetibilidade, os estudos de divergência genética, os estudos de interação genótipo-ambiente, os estudos associados à adaptabilidade e estabilidade de produção. É um estudo bastante amplo, que nós envolvemos nesses estudos as universidades, principalmente as universidades do Brasil. Sobretudo o CCAUF, que é o Centro Agropecuário da Universidade Federal do Espírito Santo, que está em Alegre. E, sobretudo, também a UNF e também a Universidade Federal de Viçosa. Foram produzidos, só dentro dessa área de biometria, mais de 15 teses de mestrado e doutorado. Então, é um pouco difícil a gente estar explanando tudo isso que foi construído, mas tem muito mais ainda a ser construído. Então, pensando em estimativas de parâmetro genético, pensando no futuro de programa de melhoramento genético, está aqui a estimativa de coeficiente de determinação genotípica. Aqui nós trabalhamos com diferentes características e verificamos que esse coeficiente, para várias características, ele está acima de 50%. Isso é um grande indicativo de sucesso em programa de melhoramento genético para essas características e outras que nós estamos trabalhando. Trabalhamos também, dentro da estimativa de parâmetros genéticos, os estudos de repetibilidade. Estudo de repetibilidade determina o número de coleta para se ter o valor real de um genótipo e um grau de probabilidade. Trabalhamos com diferentes metodologias, a nova, o coeficiente de componentes principais pela matriz de correlação, pela matriz de covariância, e esse estudo mostra que nós precisamos de 4 a 6 coletas para se definir com 85% a 87% o valor real do genótipo. Trabalhamos também efetivamente nos estudos de divergência genética, tanto usando as características fenotípicas, usando as estatísticas multivariadas como marcadores moleculares. Aqui apenas um exemplo. Aqui nós mostramos num gráfico de dispersão gráfica um grupo de clones de conilon, por intermédio de variáveis, da técnica de variáveis canônica. Aqui, dentro desse grupo de materiais, foram criados 3 agrupamentos e apresenta 3 materiais que têm grande divergência genética, que é o ES92, ES25 e ES22. Esses materiais eles são estratégicos em programa de híbridos. Ainda evoluindo nisso, temos um programa de híbrido. Nós temos um programa pensando em híbridos futuros, está aí os cruzamentos de alélico. Aqui eu gostaria de fazer uma homenagem a um pesquisador, a um técnico, o chefe da Fazenda de Marilândia, que é o Paulo Volpe. Por favor, Paulo, levante. Em nome dele, eu faço agradecimento aos demais pesquisadores e o pessoal de suporte das nossas pesquisas. Então, nós temos um dialelo envolvendo 10 clones divergentes. Com isso, nós temos 45 híbridos. E estamos avaliando esses híbridos com mais 10 progenitores, em 2 locais, em 6 coletas. São muitos resultados fantásticos desse trabalho. Eu vou apenas resumir o que está acontecendo, os resultados. Foi verificado efeito gênico aditivo, ligado à capacidade geral de combinação, e não aditivo, ligado à capacidade específica de combinação. Houve respostas diferenciadas para a capacidade geral de combinação dos clones e das combinações híbridas nos diferentes anos. Os clones 24 e 149 apresentaram as maiores estimativas de efeito aditivo. Então, eles são alvos em programas de melhoramento, pensando em híbridos.
Então, esses híbridos, e os híbridos 149 e 86 foram os mais divergentes. As maiores capacidades específicas de combinação envolveram os pais que tinham maior capacidade geral de combinação. Isso, para quem é melhorista, que trabalha dentro da área de modelamento, isso é um dado importantíssimo. E os híbridos originados desses materiais mais divergentes, que têm alta capacidade geral de combinação, deram a heterose, a pesquisa da Maria Amélia, quem quiser ter maior aprofundamento, consulte a pesquisadora Maria Amélia. Em média, esses híbridos têm uma produtividade, em média, 20% superior aos melhores pais. É isso, Maria Amélia? Bom, seguindo essas tecnologias, o plantio em linha. O plantio em linha é quando nós trabalhamos cada clone numa linha. Aqui está representado a variedade Vitória, cada clone numa linha. Chegamos na poda programada de ciclo. É uma técnica que renova e revigora a lavoura. Para, vamos dizer, trabalharmos efetivamente a poda, nós temos que preparar a planta desde o plantio. Nós temos que fazer com que a lavoura ela seja manejada para já ter na primeira colheita 4 ramos produtivos. Então tem aí a técnica da poda que nós já estabelecemos na primeira colheita de 12 a 15 mil hastes produtivas por hectare. Isso já leva, na primeira colheita, dobra a produção na primeira colheita. E essa técnica, ela prepara a planta para a poda programada de ciclo. Então aí mais um técnico nosso, do Icapé, que está na Fazenda Experimental de Bananal do Norte, mostrando que deve fazer essa poda, começar a poda no café após a primeira colheita. E sempre estabelecer de 12 a 15 mil hastes produtivos por hectare. São várias tecnologias, nós elegemos uma apenas para estar descrevendo a técnica, ou descrevendo essa tecnologia. E nós elegemos justamente a poda programada de ciclo. Bom, então a poda programada de ciclo, ela começa a ser realizada a partir da primeira colheita, quando a planta tem 24 meses. Então aqui você já vê uma planta com 24 meses, com potencial acima de 80 sacas beneficiadas por hectare, já com 4 hastes. Colhemos quando tem 80% de grãos maduros, e aí nós eliminamos todos os ramos, vamos dizer, plagiotrópicos ou horizontais. Tiramos, com 24 meses nós temos uma planta dessa forma. Na segunda colheita nós repetimos o processo. Na terceira colheita, com 48 meses, você já observa que essa planta ela já tem uma produção na parte mais superior da planta. Fazemos o mesmo processo, tiramos os ramos plagiotrópicos horizontais, e aí, quando chegamos aí, 48 meses, na quarta colheita, nós já eliminamos 75% dos ramos verticais. Cortamos esses ramos, aqui tinha 5 ramos nessa planta, tiramos 3 e deixamos 2, numa altura de 25 centímetros. Mais ou menos 40 dias depois, veio uma brotação bastante ampla. Nós não podemos deixar toda essa brotação e selecionamos os melhores 3 ramos, ou 4. Isso, 50 dias depois, vão crescendo esses ramos. Na quinta lavoura, nós já vamos crescendo. Na quinta colheita, nós já temos uma lavoura revigorada. Uma lavoura nova, revigorada. Dessa forma, que está aqui. Dessa forma. Evoluímos muito na área de nutrição. A planta do conilão é uma planta robusta. Robusta na parte aérea e um sistema radicular bastante desenvolvido. É uma planta que responde muito à adubação e nutrição. E essas exigências, elas não são constantes. Essas exigências é em função da fase de desenvolvimento da planta. À medida que a planta cresce, ela exige mais nutrição. Então, no início, nós plantamos, o conilon, ele tem ainda um sistema radicular pouco desenvolvido ou reduzido. Temos ainda dificuldade de absorção de nutrientes da planta.
mas a planta já começa a mostrar alta exigência em nutrientes disponíveis. Bom, a adubação é baseada na análise de solo e a de cobertura, que a gente já começa desde de 30 dias após o plantio, ela é a base principalmente de nitrogênio e de potássio. No primeiro ano é a fase da formação da parte aérea, é a fase da formação da biomassa do café. Então, e também há um amplo desenvolvimento do sistema radicular. Então, é uma fase que exige também bastante nitrogênio e potássio. No segundo e terceiro ano, continua essas exigências nutricionais. Você já vê que essa planta ela já tem bastante parte aérea e ela já tem potencial para já colocar bastante produção. Então, ela necessita de adubo suficiente, tanto para a formação da biomassa vegetativa, que é a parte aérea, como também para a produção de fruto. Então, com isso, já dá uma sinalização da necessidade de adubação bastante completa e de forma bastante equilibrada. Com o plantio em linha, a gente verificou dentro dos trabalhos que cada material genético, no caso do Vitória, que tem 13 clones, eles têm uma exigência nutricional diferente. Então, nós muitas vezes precisamos fazer a nutrição diferente por linha desse material. Então, a gente há a necessidade de fazer uma adubação diferenciada em função da produção e também em função da época de maturação. E foram feitos vários estudos básicos. E um estudo básico feito por Bragança em 2005, mostra que o conilon, com 72 meses, ele tem uma exigência bastante grande de macronutriente. E o elemento que mais ele exige, primeiro é o nitrogênio, depois o cálcio, depois vem o potássio, o magnésio, o enxofre e o fósforo. Para os micronutrientes, também, nessa planta de 72 meses, mostra que o elemento que tem maior quantidade é o ferro, depois vem o zinco, o manganês, o boro e o cobre. Foram feitos também vários estudos ligados à resposta do café conilon em relação à produção de biomassa vegetativa do conilon. E mostra uma resposta quadrática, uma curva na forma quadrática, que à medida que evolui a idade da planta, há o máximo de acúmulo, ou vai aumentando o acúmulo de biomassa na folha, no ramo, no caule e na raiz. E o ponto de flexão dessa curva, ela acontece mais ou menos aos 5 anos de idade da planta. Mostra também que o nitrogênio ele está mais presente na folha e no fruto. O fósforo está de forma equilibrada em todas as partes da planta. O potássio também mais presente na folha e no fruto. O cálcio mais presente na folha e no ramo. O magnésio de forma equilibrada e o enxofre de forma equilibrada nas diferentes partes da planta. Pensando em micronutriente, o cobre está mais ou menos equilibrado, o zinco mais nos ramos e na raiz, o manganês mais presente na folha e no ramo, o ferro mais presente na folha e nos frutos, e o boro mais presente na folha. Esses dados são importantíssimos na hora de a gente ou do técnico fazer as recomendações de adubação. Como que está, então, esse acúmulo de NPK na biomassa vegetativa do café? Está em função da idade. À medida que evolui a idade da planta, há necessidade de maiores doses de NPK. Os maiores acúmulos de nutrientes ocorrem na idade da planta em 3 e 4 anos. Verificamos uma resposta quadrática. Para a NPK, pensando nos frutos, esse dado é importantíssimo, à medida que se deseja maior produtividade, há necessidade de maiores doses de NPK nas adubações. Então, há uma resposta linear. Com isso, baseado nesses estudos, o INCAPER criou um software. É um software que mostra um programa de recomendação de adubação de calagem para o conilon.
A base desse programa é a análise de solo, a expectativa de produção, o espaçamento e a idade da planta. Então, quem tiver interesse de entrar nesse software, entre no site do Incaper, www.incaper.es.gov.br. Outra coisa que nós temos, outra área que nós temos muita preocupação é a conservação de solo. Apenas um slide mostra que após uma chuva intensa de 120 milímetros, num hectare de terra de café, se perdeu, sem proteção, vamos dizer, ou sem conservação de solo, se perdeu 9 toneladas de solo. À medida que a gente usa alguma prática de conservação de solo, cai de 9 toneladas por hectare para 2,1 toneladas de perda de solo, levando uma redução de 80%. Da mesma forma, a redução de 60%, o acúmulo de água, ou conservação de água na lavoura de café. Da mesma forma para outros nutrientes. Então, é muito importante a gente trabalhar com as técnicas de conservação de solo. Bom, ok. Então, quais são os nossos principais desafios, pensando na pesquisa científica? Quais os nossos principais desafios? Bom, então nós temos um planejamento estratégico que planeja essa cafeicultura até o ano 2025. Bom, nossos desafios são os seguintes, até o ano 2025. Nós queremos consolidar a fase 2 do Conilon no Brasil. Essa fase 2 é a busca incessante pela qualidade. Outra meta é desenvolver variedades a partir da demanda das indústrias e dos consumidores. Nós queremos, por intermédio desse planejamento estratégico, chegar até o ano 2025 com uma produtividade média para o Estado do Espírito Santo de 43 sacas beneficiadas por hectare. Com isso, nós teremos uma produção na ordem de 14 milhões de sacas de café. E desse total, a nossa meta é produzir pelo menos 20% de café de Conilon de qualidade superior. O grande desafio é associar café com árvore, pensando na sustentabilidade cada vez maior da atividade. Precisamos melhorar, incentivar os trabalhos ligados ao manejo da irrigação. Hoje, 50% das nossas lavouras são irrigadas. E hoje, um dos principais problemas para a gente alcançar essa meta é o problema da mão de obra para a colheita. Hoje nós temos, o Espírito Santo, ele cresce em todas as áreas. E essa mão de obra que era destinada à colheita do café, hoje ela está sendo deslocada para outras áreas. Então, já nos últimos 4, 5 anos, nós já estamos tendo dificuldade para fazer a colheita do nosso café. E a alternativa é fazer a colheita mecânica. Então, nos últimos 2 anos, nós já começamos a trabalhar a questão da colheita mecânica. Então, falando um pouquinho sobre esses desafios, novas variedades. Variedades essas que trazem vantagens às demais já lançadas. E para o próximo ano, a gente já comunica a todos vocês que teremos mais variedades, outras variedades novas, clonais, lançadas para as condições do Estado do Espírito Santo, que agregam vantagens associadas à produtividade, à tolerância a pragas e doenças, à estabilidade de produção, à uniformidade de maturação e, sobretudo, qualidade final do produto. Então, nós estaremos lançando novas variedades exatamente daqui a um ano. Então, aqui mostra já uma lavoura demonstrativa que está em 3 locais do Estado do Espírito Santo, com 15 meses de idade dessas novas variedades que nós estaremos lançando no próximo ano, pelo Incaper. Um detalhe de um clone que compõe essas variedades. Nenhuma dessas variedades terão menos de 10 clones. Outro desafio é a qualidade. Esse daí é o maior foco hoje dentro do nosso planejamento estratégico. Nós temos uma campanha que já vai, esse ano, o 6º ano, visando cada vez mais conscientizar o produtor nosso quanto à importância da qualidade. Isso foi muito abordado ontem. Hoje o nosso lema é o seguinte:
Produzir muito, mas produzir muito com qualidade. Produzir muito, mas produzir muito com qualidade. Então, por isso, trabalhamos incessantemente, pensando e trabalhando, para descobrir o que tem dentro de uma xícara de café com nilon. O que tem dentro de um fruto de café com nilon? Tem muita coisa escondida ainda, que nós não conhecemos. Então, por intermédio de um trabalho feito com a Nestlé, nós trabalhamos 54 clones do nosso programa de melhoramento, avaliamos as características bioquímicas e sensoriais, como matéria seca, sólido solúvel, cinza, cafeína, ácido clorogênico, orgânico, lipídio, sacarose, proteína, enfim, uma série de componentes bioquímicos e sensoriais envolvendo aroma, sabor, corpo e amargor. E verificou o seguinte, o resumo do resumo desse trabalho: 80% dos clones que compõem as variedades plantadas no estado do Espírito Santo foram aprovadas em relação à qualidade final do produto. Bom, então, dentro da campanha para a melhoria da qualidade, no 6º ano, já estou terminando, ele tem um lema: é o Espírito Santo produzindo café de qualidade. E ele resume nesses 10 mandamentos. Propagada em cada espaço, em cada local do Estado do Espírito Santo. Se chama mandamento. Para nós, do setor técnico, são as principais recomendações. E todo o nosso pesquisadores e técnicos vem propagando, difundindo incessantemente, vamos dizer, a utilização desses 10 mandamentos. Está aí uma fotografia mostrando o ano passado, isso foi na nossa principal base de pesquisa, Marilândia, o lançamento dessa campanha, e aqui vocês podem notar, lá direito, o secretário da Agricultura, o governador do Estado, mais no centro, o presidente do Incapé, o vice-governador, a cadeia do café, mostrando e dando o testemunho da importância e também dando um apoio na questão da melhoria da qualidade do café no Espírito Santo. Mostrando que essa qualidade está em nossas mãos, na mão dos técnicos, dos produtores. Esse recado que nós estamos passando. Outro desafio é a irrigação. Hoje nós temos 150 mil hectares irrigados. Isso representa 40% mais ou menos do café irrigado do Brasil, está no Espírito Santo. Temos problema de água, e temos ainda problemas, precisamos evoluir a questão do manejo da irrigação. Avançamos bastante, que as principais fases que a planta demanda mais água é no abotoamento e florescimento, grande demanda de água no momento do crescimento dos grãos e enchimento e granação dos grãos. Nós temos que avançar bastante nas pesquisas associadas às fases de pré-florada e principalmente as pesquisas associadas ao estresse ligado nessa citada fase. Estamos trabalhando também, precisamos avançar muito, e esse é um desafio, quando trabalhamos na Associação de Café com Árvore. Todo o nosso programa de pesquisa e todo o nosso resultado, ou a maioria do nosso resultado, está pensando numa cafeicultura a pleno sol. E temos consciência que a sustentabilidade, ou a maior sustentabilidade dessa atividade, é quando nós associamos essa cultura com outras espécies. E os estudos iniciais mostram que os materiais genéticos desenvolvidos para pleno sol não têm o mesmo comportamento quando são colocados em condições de sombreamento. Como dito, uma das grandes demandas da colheita mecânica, falta mão de obra para a colheita do café. Ela é deficiente. Então, por intermédio de um trabalho de cooperação, em conjunto, com o produtor, com o setor privado e com o Incaper
e o Incaper, nós estamos desenvolvendo tecnologias para a colheita mecânica. Desde sistemas mais simples, né, e até de sistemas de máquinas como essa. No ano passado, nós evoluímos esses trabalhos e, num primeiro momento, nós verificamos, e é um resumo que eu vou colocar para vocês, que nós precisamos tanto adaptar a máquina, aliás, nós não, a indústria precisa tanto adaptar a máquina, como nós da pesquisa também precisamos adaptar ou ajustar a planta, no espaçamento, na forma de fazer a poda, nos materiais genéticos e assim por diante. Então, nós temos um caminho bastante longo pensando na colheita mecânica. As máquinas desenvolvidas para a colheita mecânica do café arábica, elas não se adaptam plenamente para a colheita do conilon. Como exposto no primeiro slide, são plantas muito diferentes. Temos um amplo programa de transferência, não adiantava muito a gente ter todas essas informações e se ela não chegasse adequadamente ao produtor. Então, um amplo programa de treinamento, de capacitação, de transferência de tecnologia, está em vários níveis. E aqui só vou expor para agora terminar mesmo, né? Então, uma das metodologias que nós utilizamos para a transferência dessas tecnologias, dessas diferenças, são as lavouras demonstrativas. Então, aqui mostra uma lavoura, né, com 15 meses de idade, dentro do nosso programa de renovação do Estado do Espírito Santo. Mostra uma unidade demonstrativa do Conilon Vitória, ou do Vitória Incapé 8142, com 24 meses, produzindo 83 sacas beneficiadas por hectare. O mesmo Vitória, numa região de topografia mais acidentada, com 36 meses, segunda colheita, 100 sacas beneficiadas por hectare. O mesmo material genético, o Vitória, na quarta colheita, com produtividade, né, terceira colheita, melhor dizendo, com 143 sacas beneficiadas por hectare. E é muito comum a gente encontrar isso daí que vocês estão vendo, no Estado do Espírito Santo. Bom, então qual foi, em resumo, qual foi o resultado dessas pesquisas, dentro do programa de renovação do Parque Cafeeiro do Conilon do Espírito Santo? Hoje nós estamos com 50% do nosso parque renovado seguindo o modelo das novas bases tecnológicas, mais ou menos 150 mil hectares. Esses 150 mil hectares são responsáveis para a produção de 5,5 milhões de sacas por ano. Então, eles são responsáveis por 60% do café Conilon produzido no Espírito Santo. Então, essas novas bases tecnológicas, ou essa renovação, já chegaram a 25 mil cafeicultores dentro do nosso estado. Esse quadro, já falado, ele resume esse avanço. Em 1993, foi quando os produtores começaram a utilizar as tecnologias utilizadas, desenvolvidas pelo programa de pesquisa. Daquela época, 1993 até os dias de hoje, se passaram 18 a 19 anos. A área só aumentou 7,5%, mas a produtividade no Estado do Espírito Santo, ela teve um incremento de 260%, saindo de 9 para 33,37 sacas beneficiadas por hectare. A produção naquela época era de 2,4 milhões de sacas. Hoje chegamos a mais de 9,3 milhões de sacas. Um incremento de produção na ordem de 285%. Naquela época, em 93, um produtor bem tecnificado não passava ou não alcançava mais do que 60 sacas beneficiadas por hectare. Hoje nós temos muitos produtores alcançando 80, 100, 120, chegando até 150 sacas beneficiadas por hectare. Bom, nós começamos com Fazoli aqui na frente. Terminamos com Fazoli aqui. Vem aqui, Fazoli. Muito obrigado.
eu queria, como moderador, vocês vão ter oportunidade de conversar com o Romário. É uma conferência, infelizmente não há perguntas. Então eu queria, pela brilhante palestra do Romário, entregar o certificado aqui, merecido para você aí. Tá certo? Da mesma forma, retribuindo, eu vou passar o certificado para o Fazioli. Nós estamos E mais uma oportunidade, um abraço nele, né? Nós estamos em mãos.